Vamos lá então, Juízes capítulo de número 7, diz assim o texto sagrado. Juízes capítulo de número 7, versículo de número 6 diz assim: E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 que lamberam as águas os livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um para o seu lugar. E o povo tomou em sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos medianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço, pura ao arraial. E ouvirás o que dizem, então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis, como seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte, eterno Deus. Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de encerrarmos este mês de outubro com essa série de mensagens para abençoar a vida do teu filho e da tua filha no culto da fé, Senhor. E nós cremos que tu tens um propósito, Senhor, na vida de cada um deles. Não é por acaso, Senhor, que eles se direcionaram à tua casa. Não é, Senhor, meu Deus, sem algo, Senhor, que está brotando e germinando no seu coração. E eu creio, Senhor, que eles sairão, Senhor, deste mês de outubro, com uma convicção, Senhor, que não há batalhas que tu não pode vencer. Que não há guerras que tu, Senhor, não pode, Senhor, meu Deus, obter vitória. Por isso, Senhor, rogamos que os corações estejam abertos para receber a boa semente da tua palavra. Em o nome de Jesus oramos. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, queridos. Quem está conosco desde a primeira mensagem, levante a sua mão, por favor. Amém. Um grupo bem reduzido de irmãos. Eu louvo a Deus porque foi aumentando o número de irmãos. Graças a Deus que nós tivemos a possibilidade de colocar um número maior de irmãos na igreja. Mas isso, irmãos, não diminui em nada a nossa responsabilidade. Tenho acompanhado os números diários, mas me disseram, eu estava no culto no Arroio do Padre ontem, e o irmão me informou que ontem foi o maior número de casos de Covid num dia em Pelotas. Se ele não está equivocado, 100 pessoas ontem bateu o recorde. Quem entendeu, diga amém. A igreja está fazendo o seu papel, meu irmão, mas a política não. Então você faça o seu papel. Como pastor, eu estou aqui exortando você para que você tenha cuidado. Amém, irmãos? Então tenha o seu devido cuidado, né? Não quer dizer que a política não deve ser feita, não deve ser realizada. Pelo contrário, ela deve ser feita, deve ser realizada. Mas você diz para o candidato que for visitar você, ó, fique aí que eu escuto você daqui. Tá bom? Amém, irmãos?
Quem entendeu, diga amém. Porque parece que na campanha política o vírus tirou férias. E não é uma verdade. Amém, irmãos? Eu quero ver isso depois do dia 30. Se eles não vão querer fechar as igrejas, se eles não vão querer fechar o comércio de novo. Então, eu estou aqui exortando você a ter os devidos cuidados. Continue com os mesmos cuidados que você estava. Na igreja que você entra, faz a higienização, assenta-se afastado das pessoas, toma os devidos cuidados, e assim nós temos que nos portar. Quem entendeu, diga amém. Então fica aqui o alerta do pastor para que você continue tendo os devidos cuidados. Amém? Em caso de sintomas, em caso que você sinta porventura que você contraiu o Covid, imediatamente, isso é uma pesquisa no dia de ontem ainda, ou anteontem, tratamento precoce funciona na sua totalidade quase. Então, procure médicos que estejam fazendo o tratamento precoce. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Quem está conosco desde a primeira mensagem, segunda, terceira e quarta, você aprendeu conosco e eu aprendi também que nós precisamos, irmãos, entender e ouvir o chamado de Deus. Todas as batalhas invencíveis são vencíveis quando, primeiro, nós ouvimos um chamado de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, que nós precisamos para vencer com Deus essas batalhas, porque Ele nos chama, nós devemos fazer uma prova com o Senhor, levantar também um altar ao Senhor, um altar de paz, porque sem paz você não ganha batalhas, sem paz você não toma boas decisões, sem paz você não tem a cabeça tranquila para acertar nas decisões importantes da sua vida. Por isso que Gideão levanta um altar chamado Jeová Shalom, Deus é minha paz. Por isso que Davi dizia, em paz me deitarei, em paz me levantarei, porque o Senhor é o meu Deus. Quem tem paz consegue tomar boas decisões. Quem tem paz consegue ter boas estratégias. Quem tem paz, meus irmãos, consegue enxergar além daquilo que a vista enxerga. Por isso Paulo já dizia aos irmãos de Corinto, eu não ando apenas pela vista, eu ando pela fé. Então tem certas coisas importantes que são necessárias para que eu possa vencer essas batalhas. Se você não teve a oportunidade de estar conosco, lá nas mídias sociais da igreja vão estar todas essas mensagens de sexta-feira. Quem esteve aqui também na semana passada, nós ouvimos de Deus que nós devemos consertar as coisas diante do Senhor. Nós devemos derrubar os altares de idolatria. Nós devemos derrubar altares que não agradam a Deus em nossa vida. E levantar um só altar, o altar que agrada ao Senhor. Não se vence, escute o que eu vou dizer aqui para você, meu irmão. Não se vence batalhas em pecado. O pecado afasta a presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então nós só conseguimos vencer batalhas que para os outros é invencível se nós estivermos em uma vida de santidade, de perfeição diante do Senhor. Pastor, isso é possível para o ser humano? Só é possível se Cristo vive em você. Se Cristo não vive em você, não é possível, porque a nossa carne é pecaminosa. A nossa carne gosta de fazer o mal. John Locke, um filósofo da Idade Média, dizia, o homem é mau em sua essência, e ele é tão mau que ele é o lobo do homem. Se você entendeu, a frase quer dizer o quê? O homem só deseja o mal do seu próximo. Nós só conseguimos desejar o bem para o próximo quando Cristo está dentro de nós. Quando Cristo reina em nós. Aprendemos também, irmãos, na semana passada, que nós não podemos nos comportar como cães. Quem lembra, irmãos? Quem estava aqui semana passada? Mas não é o cachorrinho, viu, irmão? Cão era uma figura que fazia parte
dos cultos idólatras. Tem uma ligação à idolatria. Deus não faz pacto com quem é idólatra. E não pense você que a idolatria, meus irmãos, é apenas a santaria. A questão de você ter imagens ou amuletos aos quais se fazem adoração e veneração. Você pode idolatrar muitas coisas. Tem pessoas que idolatram seu carro, por exemplo. Deus o livre se o filho entrar com os pés com alguma sujeira dentro do seu carro. Tem pessoas que idolatram a sua casa. Tem pessoas que idolatram a sua profissão. Tem pessoas que idolatram os filhos. E a Bíblia diz que nós não devemos idolatrar nada. Não devemos ter outros que ocupem o lugar da primazia de Deus em nossa vida. Então você entendeu que para vencermos e chegarmos hoje no cume desta série de mensagens, você viu que tudo é um processo. Ei, escreva uma coisa na tábua do seu coração: nada ocorre por acaso. Não existe acaso com Deus. Deus, por presciência, ou seja, por conhecimento antecipado de todas as coisas, Deus já sabe. Ei, Deus ainda está no controle. Aleluias. E vai continuar no controle. Nada ocorre sem o conhecimento e a permissão de Deus. A Bíblia diz que até o ímpio para o dia do mal, Deus já o designou. Quem está entendendo, diga amém. Então é um processo, irmão. Você quer vencer? Eu não vou nem perguntar para você aqui se você quer vencer alguma batalha invencível na sua vida. Eu quero. Todos nós queremos. Então você viu comigo na série de mensagens que é um processo. Você precisa iniciar e terminar o processo. A questão de primazia é o quê? O início é fácil. Diga comigo, o início é fácil. Parece que a gente está sempre empolgado, cheio de energia. A gente, quando vai iniciar um projeto novo na nossa vida, a gente está empolgado, a energia está no 100%. E nós estamos lá empolgados, não, agora vai. Esse ano eu vou fazer regime. Esse ano eu vou andar de bicicleta. A minha já faz quase 6 meses que está encostada lá na garagem. E eu vivo prometendo para mim mesmo que eu vou andar de bicicleta. Quem está entendendo? A minha mãe sabe disso. Eu até baixei ela esses dias. Lavei ela, estava muito empoeirada. E eu disse, agora eu vou andar de bicicleta. Quem está entendendo, diga amém. O início parece que tudo é fácil, irmãos. O início parece que tudo está com a bateria 100%. Esse ano eu vou fazer um curso. Eu vou me capacitar. Esse ano eu vou mudar algumas coisas na minha vida. Esse ano eu vou fazer algo para melhorar a minha qualificação. Eu vou aprender algo novo para melhorar na minha profissão. E nós até começamos, nos inscrevemos. Fazemos ali algumas matérias. Mas parece que logo desanimamos. Porque a bateria começa a cair. Não é assim no seu celular? Esses dias eu estava ouvindo, eu confesso para vocês, que fazia muito tempo que eu não via uma mensagem do pastor Silas Malafaia tão boa. Esse dia eu vi uma mensagem dele na igreja em Minas Gerais, no Congresso Labaredas de Fogo, e ele pregando, lembrei agora da mensagem dele, que ele falou que o celular hoje é um grande problema para as pessoas. Os adultos estão com o mesmo déficit de atenção, graças a Deus está todo mundo com o celular desligado aqui na igreja, porque o celular está fazendo com que os adultos tenham o mesmo déficit de atenção que crianças. Por quê? Porque a pessoa está ali trabalhando, está lendo um livro, ou está estudando, a pessoa vai lá para o celular, mensagem. Está lá estudando, está lendo um livro. Quem será que está me mandando mensagem? Isso gera desatenção nas pessoas.
Por que eu falei isso, irmãos? Porque eu quero que você prenda a sua atenção o máximo que você puder. Quem sabe hoje não é o dia que Deus libera uma chave de sabedoria na sua mente para destrancar aquela vitória que você está precisando da parte de Deus. Mas para isso você precisa comprometimento. Quem entendeu o que eu falei? Vitória é um processo, mas também requer de nós determinação. O início é fácil, o final, irmãos, glória a Deus, o final é tranquilo. O final você já chegou, atravessou a linha, cruzou a faixa, é vencedor, recebeu a medalha, recebeu o troféu, conseguiu, concluiu o curso, realizou o sonho, alcançou a sua vitória. Quem está entendendo? Agora no meio, irmãos, no meio é um problema. No meio do processo é um problema. Para nós chegarmos hoje aqui nessa sexta-feira, nós passamos todas as outras demais sextas-feiras do mês de outubro. Precisou de você uma determinação para estar todas as sextas aqui. Mesmo com Covid, mesmo com chuva. Teve uma sexta-feira que caiu a chuvarada. Eu disse, Jesus, hoje vai ser eu, o João, a Maria e o José. Mas não, irmãos, estava todos os irmãos que tinham iniciado aqui. Eu fiquei tão feliz aquele dia. Isso se chama comprometimento. O meio é o mais difícil. Por isso que lá no livro do profeta Abacuque, você vai ver que quando Deus usa o profeta Abacuque, ele faz uma oração intercessória por causa da circunstância em que o povo estava vivendo. E ele dizia, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a edifica. Porque o problema não é o início, o problema não é o fim, o problema é o meio. Você precisa de comprometimento para chegar no fim. Irmãos, foi um processo. Chegou ali 32 mil, mais de 30 mil pessoas no processo de Gideão. E restou 300. Primeiro foram embora os covardes, os temerosos. Você não ganha batalhas invencíveis, irmãos, tendo receio. Você precisa se posicionar. Você precisa ter confiança. Nós que somos crentes, nós temos uma grande vantagem. Qual é, pastor? Os que confiam no Senhor, disse o salmista, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por que eu vou temer, irmãos? Romanos capítulo 8, se não me trai minha memória. Que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem uma vantagem. A Bíblia diz em Provérbios, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós faremos menção do nosso Senhor. Porque a vitória vem do Senhor. Quando Deus chama Gideão para essa batalha, ele olha para os 32 e ele diz, é muita gente, Gideão. E quando eu, o Senhor, vos der vitória, vocês dirão que é por causa da vossa força. Então tem gente demais. A segunda leva, o Senhor retirou aqueles que tinham comprometimento, não com Ele, mas com as demais coisas da terra. E sobrou 300. É com esses que eu vou livrar Israel da mão dos medianitas. Nosso horário ele está muito encurtado nessa noite. Mas eu quero deixar para você uma reflexão poderosa. Ao ficar os 300, eles foram dormir aquela noite. Mas diga assim comigo, Deus conhece o meu coração. A pessoa que está sentado perto de você, vou dizer melhor aqui porque estamos sendo transmitidos, a 2 metros de você,
não conhece o seu coração, mas Deus conhece. Talvez você passou por essa série de mensagens sobre vencer batalhas invencíveis, mas quem sabe o seu coração ainda está duvidoso. Gideão passou por várias etapas e processos até chegar aos 300. Ele passou pelo chamado, ele passou pela prova do alimento sobre a rocha, ele passou pelo altar da paz, Gideão passou pela prova do velo, Gideão passou pela prova dos mais de 30 mil e chegou nos 300. Talvez você tenha passado todos os processos, mas quem sabe seu coração ainda está temeroso. Deus conhece seu coração, assim como conhecia o coração de Gideão. Deus, conhecendo o coração de Gideão, disse assim: Gideão, vá que você ainda esteja receoso. Oh, aleluias. Vá que você ainda esteja temeroso. Então faz o seguinte, Deus acorda Gideão de noite, na madrugada, e diz para ele algo que talvez eu e você tremeríamos a nossa perna. Ele diz: você desça ao arraial dos medianitas. E se você não quiser ir sozinho, pegue o seu moço, Puá ou Pura, e leve com você. Porque lá, olha que coisa tremenda, irmãos. Deus vai provar para você, como provou para Gideão, que Ele é com você, como foi com Gideão, lá no meio da sua provação. E lá no meio da sua luta invencível, Deus vai mostrar que você vai vencer essa luta, mesmo antes de você começar a lutar essa luta. Não, acho que só alguns irmãos aqui entenderam, porque levantaram a sua mão e começaram a glorificar o Senhor. Eu vou repetir para você aqui nessa noite, poder levantar a sua mão e dizer: eu creio nessa palavra. Deus vai mostrar através do seu inimigo que Deus colocou a vitória na sua mão e que você vai ser vencedor nessa batalha. Aleluia! Levanta, Gideão, de madrugada. Pega o seu moço, desce ao vale. E a Bíblia diz que ele vai de uma ponta a outra, ele vai até a parte do oriente do acampamento. E é interessante que é uma batalha tão terrível, irmãos, que se você prestou atenção no texto que nós lemos de abertura da mensagem, a Bíblia diz que os medianitas e amalequitas e os povos que se uniram a eles eram como gafanhotos. Eu tenho certeza que você sabe o que é isso agora, porque antes, no início do ano, nós vimos imagens, vídeos na internet da nuvem de gafanhotos que passou pelo Paraguai, passou pela Argentina, não entrou no Rio Grande do Sul, porque o Deus é maravilhoso com esse estado. Deus ainda ama o Rio Grande do Sul, aleluia! Mas você pode ver o que é uma nuvem de gafanhotos. E a Bíblia diz que eles eram uma multidão de gafanhotos. E os seus camelos, que eram os seus carros de guerra, eram os seus tanques de guerra. A Bíblia está dizendo aqui no texto que os seus camelos, os seus carros de batalha, a sua infantaria, eram como areias do mar. Você quer uma batalha mais invencível que essa aos olhos humanos? Como é que nós vamos vencer esse negócio com 300? Eu tenho certeza que isso bateu no coração de Gideão naquela noite. E quando Gideão chega com seu moço Pura, e ele chega próximo às sentinelas que estavam de guarda, um estava conversando com o outro, e ele começou a dizer: olha, rapaz, essa noite eu tive um sonho. Essa noite eu tive um sonho, e o sonho era que um pão de cevada, ele descia rolando pela montanha, invadia o arraial dos medianitas, e exterminava, e acabava, e destruía com tudo por onde ele passava. O moço de Gideão olha para ele e está dizendo: essa é senão a espada de Gideão, e o Senhor tem colocado a vitória na tua mão. Para lá,
Você entendeu o que eu acabei de falar? Deus faz ele descer ao vale, onde estão acampados multidões do exército adversário. E você sabe que os medianitas, eles são parentes dos filhos de Israel. Para você ter uma ideia, fazer o contexto histórico. Os medianitas são filhos de Abraão, com Quetura, a mulher com a qual Abraão se casa após a morte de sua mulher Sara. Ou seja, o que eu quero dizer para você com essa frase? As suas lutas não estarão distantes de você, as suas lutas estarão perto de você. As suas adversidades não são longe, as suas adversidades são perto de você. Quando você recebe uma pedrada da vida, a pedrada não vem de longe. Quem está 2, 3 quadras de distância não acerta uma pedrada em você. Só acerta uma pedra em você, Mateus, quem está bem pertinho. É lá no seu trabalho, é nos convívios familiares. As provações vêm com seus vizinhos, a aprovação vem com um colega de empresa, a aprovação vem dentro da faculdade, a aprovação vem no negócio que você precisa fechar, a aprovação vem dentro do seu casamento, a aprovação vem nos seus contextos familiares, relações familiares, como filhos e pais, pais e filhos. As lutas não são distantes, as lutas sempre são próximas. Gideão ouve aquela palavra, aquele sonho, aquela interpretação, e o seu coração flameja, o seu coração se enche novamente de força, de empenho, de desígnio, de vontade. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho uma outra coisa interessante para falar para você. Você sabe que pão de cevada, irmãos, não é qualquer coisa. Como assim, pastor? Tem um significado por que Deus deu um sonho de um pão de cevada. A cevada, irmãos, não era o alimento do pobre em Israel. Você imagina comigo que eles já estão passando um momento de flagelo por causa dos medianitas. Comer um pão de trigo era algo maravilhoso. Mas quando havia fartura e abundância, os mais abastados comiam pão de trigo. E os mais pobres comiam pão de cevada. Pastor, não estou entendendo. Deus estava mostrando para Gideão. Quem estava lá na primeira e na segunda mensagem? Quando Gideão questionou o Senhor, dizendo: eu livrarei Israel da mão dos medianitas? Eu sou o menor da casa do meu pai. Olha o pão de cevada aí. A minha família é a menor das famílias da terra de Manassés. Quem sabe você diz: quem sou eu, pastor, para vencer alguma coisa? Quem sou eu, pastor, para fazer algo diferente? Quem sou eu, pastor, para fazer algo extraordinário? Eu quero dizer para você que você é um pão de cevada na mão de Deus. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não importa quem você é, não importa o teu RG e CPF, importa que Deus conhece o teu coração e pesa o teu coração. A Bíblia diz que Deus é quem pesa os corações e esquadrinha os pensamentos. Lá na carta aos Coríntios diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Está lá no capítulo 1. Ou seja, não importa, meu irmão. Oh, aleluia! Quantos pão de cevada estão aqui nessa noite? Não, irmão, não precisa ter vergonha não. Diga, eu pastor, se eu não sou, eu quero ser. Quem já leu a introdução da história biográfica de um homem chamado Billy Graham? Para quem não conhece, ele foi talvez o maior evangelista da nossa atualidade. Faleceu, se não me traz a memória, ano passado. Billy Graham, ele era um jovem, filho de um fazendeiro, no interior dos Estados Unidos, interior do interior. Billy Graham não era conhecido de ninguém. Billy Graham não tinha fama. Billy Graham viveu num tempo que não existia Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, seja qual for a mídia social.
Agora tem a nova aí que eu nem sei qual que é. Que faz videozinho, não sei, de 30 segundos, parece. Ele viveu num tempo que não existia isso. Mas ele era um jovem interiorano, no interior do interior dos Estados Unidos. E lá ele foi fazer um seminário. E ele sentiu um desejo de servir a Deus com seu coração. Tudo inicia de uma decisão de dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui. E o Senhor o chamou lá do interior, numa fazenda de gado, no interior dos Estados Unidos. E ele começou a se dedicar. Mas ele teve uma real transformação poderosa, onde Deus o comissionou numa oração singela, mas verdadeira. Numa visita de um grupo de estudantes na Inglaterra, foram Billy Graham e os seus amigos à Inglaterra. E lá nessa visita à Inglaterra, eles foram visitar a casa de um homem que transformou a Inglaterra, chamado John Wesley. E lá nesta casa havia todas as coisas ainda que conseguiram manter num museu de John Wesley. John Wesley ganhou mais ou menos 3 milhões de pessoas para Cristo. John Wesley virou a Inglaterra de um lado ao outro montado em cima de um cavalo. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. Em cima de um lombo do cavalo, eu tento imaginar como é que ele conseguiu e eu não consigo fazer quase nada. Jesus, tem misericórdia da minha vida. Em cima de um lombo do cavalo, John Wesley escreveu uma ortografia inglesa todinha. Ele escreveu um manual de medicina todinho. E ele escreveu mais de 300 livros em cima de um lombo de um cavalo. Eu acho que o cavalo já sabia, ele já tinha um GPS. Porque ele só dizia, vai para lá, vai para cá. E ele ficava escrevendo, só pode ser isso, irmãos. John Wesley tinha um quarto de oração. Ele tinha um quarto que era reservado, os visitantes não podiam entrar naquele quarto. Aquele quarto era um quarto selado. Lá naquele quarto diz a história, que do lado da cama de John Wesley, havia 2 buracos no chão. Quem sabe o que eu estou falando já está dando glória a Deus, né, irmão? Irmãos, eu estou tentando procurar um buraco do lado da minha cama, não acho nunca. Tem alguém que já achou o buraco perto da sua cama aí, meu irmão? Irmãos, a gente não é nada perto de John Wesley. Você sabe que é ter 2 buracos no assoalho. Daqui a um pouco a excursão começou a se preparar para ir embora, irmãos. E cadê aquele jovem americano chamado Billy Graham? Procura Billy Graham daqui, Billy Graham dali, procura Billy Graham da cá. Não acho Billy Graham. Perguntaram para o outro, faltou algum lugar para nós procurar? Olha, o único lugar que nós não entramos foi no quarto de John Wesley. Quando abriram a porta do quarto de John Wesley, quem é que estava lá na cama? De joelhos dobrados, orando? Billy Graham dizendo, Senhor, Tu deu almas para John Wesley. Me dê almas para mim também. John Wesley ganhou mais de 3 milhões, Senhor. Que eu possa também fazer a diferença. Eu estou contextualizando aqui a oração da biografia de John Wesley. Irmãos, um propósito e um coração sincero muda a história. Billy Graham completou quase 100 anos de idade. Sabe quantas almas ele ganhou nesses quase 100 anos de idade? 8 milhões e meio de pessoas. Você sabe o que é isso, irmãos? Num tempo que não tinha Facebook, num tempo que não tinha celular, num tempo que uma carta para chegar no lugar levava mais de um mês. Se fosse para fora do país, então, meus irmãos, chegava a levar quase meio ano para chegar uma carta. Será que a gente não consegue vencer as nossas batalhas invencíveis também, irmãos?
Irmãos, eu preciso encerrar porque a hora já foi. Mas eu preciso falar mais 5 minutos com você. Quando Gideão volta para o seu acampamento, ele pega aqueles 300 homens e divide em 3 grupos de 100. Ele pega, queridos, uma tocha, uma chofar, que é uma buzina, feita de chifre de carneiro, e um vaso de cerâmico vazio. 3 coisas: uma tocha, uma buzina e um vaso de cerâmica. Irmãos, todo um processo de seleção para acabar com uma luz, uma buzina e um vaso. Ele divide em 3 grupos, coloca um no extremo, um no meio e outro no outro extremo. Ele diz: tudo que o meu grupo fizer, vocês fazem também. Mas como é que nós vamos derrotar uma multidão de inimigos como gafanhotos com uma luz, uma buzina e um vaso cerâmico? Ei, meu irmão, lá no princípio nós falamos, princípio de Josafá: a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Quem entendeu isso, irmão, já está com 50% da batalha ganha. Não existe discernimento sem luz. Luz traz tudo à claridade. A luz tira tudo das trevas e torna claro. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, diz que ele revela o oculto e o escondido, e nele habita a luz. A primeira arma sua, meu irmão, é tirar tudo que está no escuro e trazer para a luz. A segunda coisa importante é você ter uma buzina. Você sabe que o original da palavra shofar é safar, que quer dizer precioso, belo. E eu não entendi o porquê do último significado, delicado. Porque Deus faz tudo perfeito e delicado. E a obra do Senhor é preciosa. Mas você sabe que tem uma conotação com adoração? Eu não vou pregar aqui, irmão, mas eu vou recomendar a você assistir o estudo de terça-feira que a gente fez pela live, sobre o significado do incenso no altar de ouro. Quem estava comigo na terça-feira aqui, levanta a mão. Tem alguém? Foi precioso, não foi, irmãos? Irmãos, quem adora já tem vitória garantida. Porque a adoração é a condição daquele que se rende à vontade plena do seu Senhor. Tocar a buzina é uma anunciação. Quando se tocava a buzina ou chofar no arraial dos filhos de Israel, era um som para aqueles que estavam na jornada do deserto, que o Senhor estava se movimentando, ou era para começar a jornada para a terra da promessa. Eu tento imaginar os filhos de Israel acampados, por exemplo, 3 anos, ali no deserto de Sim, e eles ouvem o buzinar do chofar. Eu tento imaginar o coração dos filhos de Israel começando a ferver, meus irmãos, dizendo: está na hora de levantar o acampamento, estamos indo para a promessa, estamos indo para a promessa, estamos indo para a promessa. Ei, meu irmão, está na hora de você tocar a buzina e começar a fervilhar no seu coração, dizendo: a vitória já está chegando, a vitória já está chegando, porque quem prometeu não foi homem, quem não prometeu não foi o pastor, quem prometeu foi o Senhor. Aleluia!
Às vezes o tocar do chofar era um tocar para batalha. Era um som repetitivo que convocava a nação para a peleja. Você sabe que eu tenho uma convicção no meu coração, que naqueles israelitas que estavam no deserto, comandados por Josué, com as mãos estendidas de Moisés, neles quando o chofar soava, já gerava neles um sentimento: oh, vamos para a guerra, numa batalha que o Senhor já deu a vitória. Vamos para uma batalha que o Senhor já deu a vitória. Vamos para uma guerra que o Senhor já deu a vitória. Você já pensou numa coisa dessa, meu irmão? Um sentimento de ir para uma guerra em que você já sabe que ganhou. Meu Deus. E por último, um cântaro. Ao se tocar o chofar, Gideão quebra o cântaro. Tem vários significados. Dentre os significados que você pode trazer num cântaro quebrado, é que não tem volta. Pastor, mas na visão do profeta Jeremias, de Jeremias capítulo 18, diz que o oleiro estava fazendo o vaso sobre as rodas, e o vaso se quebrou na mão do oleiro, e ele teve que refazer o vaso. Perfeito. Mas ele não era um vaso cozido. Você só consegue refazer um vaso que se quebra se ele não for cozido. Porque um vaso uma vez cozido, ao se quebrar, não tem conserto. Quem entendeu, diga amém. Ah, é forte aqui, meu irmão. Ou seja, eu vou para a guerra e não tem volta. Eu vou para essa batalha e eu vou vencer. Quebrar o vaso significa não vou retroceder. Não vai ter retorno na minha decisão. Não vou voltar atrás na tomada de posição. Eu sei que a vitória já está dada. Eu sei que a vitória já foi concedida. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou retroceder. Ou eu vou avançar, avançar, avançar. Eu vou para frente. Eu não sou como aqueles que não têm esperança, disse o apóstolo Paulo. Eu não vou voltar atrás. Eu não sou daqueles que colocam a mão no arado e volta para trás. Por que a expressão é colocar a mão no arado e voltar para trás? Quando você for ali no Arroio do Padre, eu ganhei um arado, irmã Vilma. Sabe aqueles arados antigos? De lâmina, irmão Orlando, aquele que o senhor tinha lá? Não é esses modernos que botam no trator, não. É aquele que tinha que botar um cavalo na frente. Ou a junta de boi. E ele tem uma lâmina. E dá para virar a lâmina. Sabe aquele que você dá? O colono sabe o que estou falando. Ele batia com o pé aqui e virava a lâmina. É assim, não é, irmão Orlando? Eu ganhei, está lá de enfeite, né? Mas ele ainda funciona. Tem que cuidar para não cortar o pé. Quem está entendendo, diga amém. Porque você não consegue fazer arar para trás. Você só consegue, né, presbítero Orlando? Arar para frente. Ei, meu irmão, você não entendeu o recado de Deus para a sua vida? Pare de olhar para trás. Pare de pensar nas coisas que passaram. Você não pode viver de passado. Passado não se modifica. Passado não se muda. Passado se olha como se por um espelho retrovisor pequenininho, só como referência para você dizer: eu já passei por isso, eu não vou errar mais. Agora eu vou pegar essa experiência vivida na minha vida passada e eu não vou vivê-la mais. Eu já aprendi com o meu passado. Eu já aprendi com as minhas más decisões. Agora eu olho para frente. Eu olho para o alvo. Eu olho para o rumo, eu olho para Cristo, o autor e consumador da minha fé, e nele não há desesperança, nele há esperança. Oh, glória a Deus! Eu quero convocar você nessa noite a quebrar o vaso, meu irmão. E não é o vaso que está sendo feito na roda, mas é o vaso cozido. Do teu passado, das tuas incertezas, das tuas lamúrias, dos teus pecados. Ou você tem um encontro verdadeiro com Jesus, ou não tem.
Não existe meio encontro com Jesus. Para encerrar bonito agora, irmãos. Lembra da mulher samaritana? Quem lembra? Quem não lembra, eu vou contar rapidamente. Era uma mulher pecaminosa, uma mulher que teve 5 casamentos, foi infeliz nos 5. Era uma mulher desconsiderada na sociedade. Porque você tenta imaginar, vamos ser sinceros aqui, irmãos. Às vezes a gente quer romantizar a Bíblia, mas não, vamos falar. Ela era uma mulher vadia. Quem entendeu, diga amém. Vadia. Porque o 6º homem que ela estava, nem era dela agora. Ou seja, ela estava fazendo um homem adulterar. Quem está entendendo? Pastor pegou pesado. Irmão, o pecado é pesado. O pecado é horrível. Por isso que quando Jesus entra na vida, irmãos, Ele transforma o pecador. Jesus pegou aquela mulher que era considerada promíscua na sua sociedade e transforma ela numa missionária. É assim que Jesus faz com o drogado, com o prostituto, com o ladrão, com o bandido, com o traficante, porque a igreja é lugar mesmo de irmão, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-prostituto, ex-traficante, ex-viciado, ex-alcoólatra. Igreja é lugar dessa gente transformada mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Jesus chega meio-dia, lá vem a mulher, está Jesus na beira do tanque de Jacó. Vem a mulher com o que, irmãos? Um cântaro cerâmico vazio. Jesus tem um encontro com aquela mulher, Jesus transforma a mente daquela mulher. Jesus prega uma das maiores mensagens filosóficas, teológicas para aquela mulher. Ela sai dali impactada, transformada e diz: vejo que és profeta. Vai para a vila dela, conta para todo mundo. Antes ela não falava com ninguém, agora falou com a vila inteira. O povo correu para Jesus. Mas antes de ir para a vila contar a respeito de Jesus, sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que ela deixa o cântaro junto ao poço. Está na hora de deixar o passado para trás, irmão. Porque para Jesus não importava se ela era boa, se ela era má. Para Jesus não importava se ela era da alta sociedade ou se ela era uma promíscua mulher. O que importa é que Jesus transformou o coração dela. E ela deixou o passado dela para trás. Ei, irmão, para de carregar o passado com você. Para de carregar os insucessos, as tristezas, os rancores, as frustrações da vida. Para de carregar tudo isso, meu irmão. Está na hora de quebrar o vaso. Vencer batalhas invisíveis. Adore a Deus e quebre o vaso. Diga: Senhor, o meu passado vai ficar para trás. Fique em pé nesse instante. Eu quero que você saia desse culto dizendo: o que passou, passou. Eu estou começando uma vida nova com Jesus. Eu vou começar a partir de amanhã? Não, irmão, isso é coisa de promessa de fim de ano. Você vai começar agora. Sabe que eu gosto do nome de Deus, que Moisés perguntou para Deus: olha, quando o faraó perguntar qual é o teu nome, o que eu digo? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? O meu nome é Já. É uma das variantes de Jirê. O meu nome é Já. Faça agora a sua decisão. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você comece a olhar para dentro de você e veja o que está segurando você de ter o sucesso, a felicidade, a vida com Deus, uma vida de fé verdadeira. Uma fé praticante e autêntica. Eu quero que você olhe para dentro de você agora mesmo. Não olhe para o vizinho, não olhe para o amigo, para o parente, para o esposo, para a esposa. Não, olhe para você. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu estou encerrando o culto. Senhor Jesus,
Eu não sei quais são as lutas e adversidades que os teus filhos têm lutado. Eu não sei, Senhor, quais são as suas batalhas que até agora têm sido invencíveis. Até agora esta batalha, Senhor, tem sido impossível de vencer. É a batalha, Senhor, da falta da fé. É a batalha do desânimo. É a batalha, Senhor, da falta, Senhor, meu Deus, de credulidade. Porque muitas vezes ela tem sido incrédula. Então nessa hora, Senhor, nessa sexta-feira, que encerramos aqui, Senhor, esta conferência do mês de outubro, nós profetizamos para aquele que acredita, para aquele que crê, Senhor, que Ele está a partir de agora mudando a sua história pelo poder que há no nome de Jesus. Assim como está escrito no livro de Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 32, que direi mais de Gideão? Oh, Gideão foi aqueles, como está ali no versículo de número 33, que através da fé, aleluia, através da fé, conquistaram reinos, através da fé, conquistaram, aleluia. Eu quero dizer para você, através da fé, conquiste, através da fé, vença, através da fé, caminhe, através da fé, ande, através da fé, seja curado. Através da fé tenha a vida mudada. Através da fé tenha solucionado o seu problema. Através da fé, oh aleluia, através da fé, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus sejam perdoados os teus pecados. Em o nome de Jesus seja sarada a tua enfermidade. Em nome de Jesus seja solucionado os teus problemas. Em nome de Jesus toma a tua cama e anda. Em nome de Jesus seja aberto os teus ouvidos. Em nome de Jesus sejam curados os teus olhos. Em nome de Jesus seja salvo o teu casamento. Em nome de Jesus seja salvo o teu filho. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu creio que hoje Deus está mudando histórias aqui nesse lugar, em nome de Jesus. E eu quero ouvir o teu testemunho, meu irmão. Olhe para cá. Levante a tua mão direita ao céu. Senhor Jesus, que nessa mão direita o teu filho tenha, Senhor meu Deus, uma tocha acesa para iluminar o seu caminho, e essa tocha seja a tua palavra, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Levante a tua mão esquerda agora, meu irmão. Ou que na tua mão esquerda você tenha uma buzina que é louvor continuamente diante do Senhor, e que você tenha um cântaro que você vai despedaçar, e a vitória é sua em o nome do Senhor Jesus. Esta batalha já vencida foi, essa batalha ganha já foi, em o nome de Jesus. Oh, porque em Cristo, como disse o apóstolo Paulo, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós hoje e sempre. Amém.